Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer as respostas que do vídeo anterior, daquelas perguntas comportamentais. Eu falei que se vocês quisessem um vídeo sobre isso, para deixar lá nos comentários, então eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês. Bom, vamos recapitular primeiro o que são as perguntas comportamentais, onde você tá, né, se você caiu agora perdido aqui nesse vídeo. Bom, as perguntas comportamentais ou situacionais são aquelas famosas perguntas que o recrutador, ele fala assim para você: poxa, me conta uma situação onde você lidou com um trabalhador, um colega de trabalho difícil, como você lidou e superou isso. Essas perguntas, elas são feitas justamente para que o recrutador, para que o gestor, ele entenda como você, frente a uma situação dessa no passado, como você agiu, como você se comportou, quais foram os aprendizados, quais foram os pontos de atuação que você fez. Porque ele vai se basear com esse seu comportamento no passado, com essa sua entrega, ele vai se basear nisso para dizer assim, bom, então se a Carol enfrentasse uma situação dessa agora, ela teria esse comportamento, tá? Então, como ele não tá ali gravando você 24 horas por dia, não é um BBB, ele precisa entender como você faria em uma situação parecida, tá? Então, as duas perguntas que eu trouxe no vídeo anterior foram as seguintes. Primeira pergunta: dê um exemplo de uma situação que aconteceu quando você precisou lidar com um colega de trabalho que era difícil, relutante. Como você lidou com a situação e quais foram os pontos de aprendizado? Vamos lá. Isso daí, para quem trabalha com produto, é todo dia, né? Na verdade, eu acho que isso acontece para todo mundo, né? Todo mundo já teve que lidar com alguém de temperamento difícil, ou você pode ser a pessoa de temperamento difícil. Se você não lidou, você é de temperamento difícil. Desculpa te dar essa notícia. Mas brincadeiras à parte, todo mundo já precisou lidar com uma situação onde tinha um colega de trabalho, um colaborador que, cara, era um pé no saco, desculpa os termos aí, mas tudo bem, acontece, às vezes a pessoa tá de mau humor, às vezes ela é assim, às vezes ela é ariana e tá pé da vida, às vezes ela acordou, deu uma copada, e assim, gente, acontece, tá? Você não sabe o que a pessoa está passando. Então sim, pessoas difíceis existem. Tem pessoas difíceis que são difíceis pelas situações do dia a dia, e tem pessoas difíceis que são difíceis porque elas gostam de ser difíceis. Ok, tá tudo bem, você não vai mudar o mundo. Mas como você lida com isso? Na verdade como você vai responder para um recrutador que está querendo avaliar você. Na verdade, o que o recrutador quer avaliar com essa pergunta? Ele quer avaliar se você é capaz de lidar com pessoas que pensam diferente de você, se você é capaz de superar obstáculos, se você é capaz de pegar aquela dificuldade, transpor e ainda resolver, tá? Sabemos que lidar com pessoas é a parte mais complexa, são seres humanos, cada um tem um jeito de pensar, cada um tem o seu mapa, seu território. Então, quando a gente está falando de uma situação, de um time, onde eu tenho diferentes perfis ali trabalhando, é óbvio que vai ter uma situação difícil. Então, o que eu falaria? Já tenho várias, né? Já lembrei aqui umas 300 situações só ontem. Brincadeiras à parte. O que eu falaria? Olha, teve um momento que sim, eu entrei num time, numa squad, e tinha uma outra squad onde eu tinha pessoas relutantes com um novo modelo de implementação de agilidade. Então, assim, tudo que a gente dependia de um outro squad, de um outro time, a forma de processo era diferente. E o gestor dessa squad, ela não tinha os mesmos valores, ela não tinha ali o mesmo entendimento da cultura de agilidade. Então, é uma pessoa difícil nesse contexto da gente ter a troca de demandas, onde é uma squad que eu trabalho desenvolvo e eu tenho que entregar para essa pessoa lidar, tá? Então, eu fiz uma contextualização. Lembram do START? Tá? Então aqui no Start eu descrevi a situação. Agora no Start eu vou pro T. Vou dizer aqui qual era a tarefa, qual era a ação necessária, a tarefa que foi apresentada. E aí nesse caso eu precisava fazer o acompanhamento das métricas de um produto que eu tinha acabado de entregar. Porque esse produto ele também impactava nas minhas métricas. Então eu tinha entregue e eu precisava reportar. E aí eu precisava lidar com essa squad, eu precisava trocar, pedir dados, eu precisava ter acesso ao que estava acontecendo. Então, contextualizei, disse qual era a tarefa que precisava ser feita. Esse é o T. Agora vamos ao A, o de ação. Qual é a ação que eu fiz nesse caso? Bom, a ação foi:
Entendo que cada um tem a sua forma de trabalhar, mas nesse contexto eu pedi ajuda de um time de dados para ajudar na criação de um dashboard, onde não necessariamente toda vez que eu precisasse de uma informação, eu precisasse demandar da squad. Então, a criação desse dashboard, já estou trazendo a solução. Lembra lá do start? Eu falei da ação, eu estou trazendo já o resultado, né? Do start, né? Trazendo o resultado. Então, o time de dados, ele construiu esse dashboard para que tanto a outra squad pudesse usufruir desses dados, saber como o time está indo, como é que aquele produto está performando, quanto a squad que eu atuo, a gente também pudesse ter essas informações. E aí o dashboard estava ali, eu não precisava mais parar o time, abrir um card para que o time, a outra squad, gerasse essas informações, porque eu já tinha agora um painel visual com essas informações. Então, contextualizei um aqui. Poderia ter falado outras coisas? Então, respondi a primeira parte da pergunta, que é como eu lidei com essa situação. A segunda parte, quais foram os outcomes? Bom, os outcomes foi, independente das diferenças entre posicionamento e gestão dos times, percebi que é necessário a gente ter ali uma visualização comum para todos. Então, foi necessário ter um painel onde a gente conseguisse ter as informações rapidamente, sem precisar onerar o outro time, sem precisar que o time toda hora tivesse que abrir um card pedindo ajuda. Então, a gente tem um painel visual. Foi uma entrega onde as duas squads vão se beneficiar e a gente não precisou ter atritos com a forma de pensar. Pronto, envelopei. Beleza? Eu adorei a pílula aqui, tá? Porque a realidade é um pouco mais complexa, mas assim, eu adorei a pílula. Você não precisa chorar pitanga pro essa expressão, não sei se vocês conhecem, chorar pitangas. Você não precisa chegar e contar, mas olha só, cara, tem uma pessoa difícil. O recrutador, ele só quer saber se você vai ser um pé no saco de ficar, mas eu fui lá e me atrapalha, eu não consigo fazer, ou se você vai resolver a situação, tá? Vamos ser práticos. Você não quer a bendita vaga? Se você quer a bendita vaga, vamos aprender a passar em processos seletivos, tá? Ah, mas a Carol tá falando pra eu mentir. Não estou falando pra você mentir, eu estou falando pra você aprender a fazer prova. Eu vim de toda a minha carreira de formação, né? Eu estudei 3 anos para passar para um concurso militar. E aí o que eu aprendi nesse concurso militar, e eu dei aula também para concurso militar, um grande parênteses aqui só para contextualizar o que eu quero passar para vocês. O que eu identifiquei a partir do momento que eu fui para frente do tablado para ensinar os alunos que 1 ano atrás era eu que estava sentada ali aprendendo, foi o seguinte: provas de concurso militar, seja IME, ITA, ENEM, EFON, etc., são provas onde você precisa saber como vencer a prova. É uma prova tá ali. Você sabe que todo ano vão ter X questões, onde 2 questões são de cinemática, uma questão mistura dinâmica com ondulatória. Você tem que saber fazer a prova. Então, quem passa nesses concursos é o melhor estrategista. Não necessariamente é o nerdão lá que sabe tudo de física. É o estrategista que sabe que ele vai ter uma prova complexa, ele vai ter uma prova onde vou ter mais ou menos questões com o mesmo padrão e ele vai fazer 365 questões daquela. Então a gente ensina, os cursinhos pré-militares ensinam as pessoas a serem fazedores de prova. Você tem que chegar ali, seu objetivo não é passar, seu objetivo não é se formar numa instituição militar. Então, o que você faz? Você tem que passar por aquela barreira. Aquela barreira é um processo seletivo. Então, vamos embora lá. Vamos aprender a fazer. Ah, Carol, mas eu decorei. Decorou. E daí, meu filho? Você passou, agora você está lá dentro, você vai fazer outra coisa. Ninguém está fazendo vestibular para medicina. Dizem que a parte mais difícil não é se formar, é passar para medicina. Então, o ponto que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: não pensem muito em contar todos os detalhes. Você quer ser aprovado no processo seletivo. Você vai contar a sua história. O storytelling, ele é super importante. Então, a forma como você conta a história, você pode dizer se você é o vilão, se você é o mocinho, se você é o grande solucionador de problemas que precisa estar nessa empresa para ajudar eles a crescerem. Depende sempre de como você vai contar a história, tá? Então, o processo seletivo é como, fazendo uma analogia com as provas militares, é você saber fazer o processo seletivo. É saber quais são os gatilhos que tem ali, o que o teu recrutador quer ouvir. Porque, cara, na boa, o recrutador tá ali, ó, tem 300 outras pessoas para entrevistar, por que você é o diferentão ali, lá? Então, ele assim, dê pra ele o checklist que ele tá ali pra marcar, dê pra ele o checklist. Deixa ele feliz com o checklist. Calma aí, eu tenho que entrar na minha review.
Dê pra ele checklist, pô. Entrega isso pra ele. Você vai ver que a chance de você passar nos processos seletivos, ela aumenta. Grandes parênteses, então, eu quero dizer pra você o quê? Aprenda a fazer essas perguntas comportamentais serem o seu trunfo. Pega lá o modelo do STAR, a situação, né? O T da tarefa que deveria ser feita, então você contextualiza a situação, você pega a tarefa, você pega o que você fez e você pega os resultados. Lembrando, você vai contar o storytelling aonde você, não é um alecrim dourado, mas onde você foi uma pessoa madura, você soube lidar, você aprendeu, você foi humilde, você foi empático, porque é tudo isso que a gente quer pessoas dentro da empresa assim. Entendeu? Bom, pessoal, é isso. Depois eu respondo outra pergunta, porque o vídeo deu 11 minutos e eu tenho que entrar na minha review agora. Tchau, tchau!